Senhoras, senhores, autoridades, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e iniciamos, nesse momento, a sessão solene para a entrega de medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao desembargador José Elton Nogueira Diefenthaler Júnior. Informamos que essa sessão está sendo transmitida pela Rede Câmara São Paulo, nas redes sociais oficiais do Legislativo paulistano e em sua página oficial, opção Auditórios Online, Salão Nobre, com gravação para exibição no canal 8.3 digital. Convidamos para compor a mesa solene o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, representando neste ato seu presidente, desembargador Fernando Antônio Torres Garcia. Convidamos também para compor a mesa solene o senhor Rodrigo Achiuchi, secretário municipal do Verde Meio Ambiente, nesse ato representando o prefeito de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. Convidamos o Procurador-Geral Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Paulo Augusto Bacarin. E agora, vamos receber calorosamente o presidente e proponente dessa sessão solene, vereador Sansão Pereira, acompanhado do homenageado da noite, o desembargador José Elton Nogueira Diefenthaler Júnior e de sua esposa, doutora Jane Keila Martins Diefenthaler. Podem todos se acomodar, por gentileza. E, nesse momento, ouviremos o presidente dessa sessão solene, que fará a abertura oficial dos trabalhos. Boa noite a todos. Vou quebrar o protocolo, hein? Bom, quero fazer uma prece, uma oração, porque se não fosse o Deus, nosso Senhor e Salvador, nós não estaríamos aqui, nós não tínhamos nos levantado pela manhã, nós não tínhamos força de chegar até aqui, de ter saúde, ter paz, ter o alimento sobre a nossa mesa. Então, eu acho que a melhor abertura que tem é uma oração e o reconhecimento de que sem Ele nós não somos absolutamente nada e também não chegaremos a lugar algum. Então, por favor, fiquem de pé. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós determinamos e te pedimos, o Senhor que é o Criador dos céus e da terra, o Senhor que é o Deus da Bíblia, o Senhor que é aquele que traz à existência o que não existe, que guarda, livra, protege, salva, abençoa. Meu Pai, nós queremos consagrar ao Senhor essa celebração, essa comemoração. Queremos apresentar ao Senhor a vida do Dr. José Elton, da esposa, da família, e juntamente com a vida deles, a família de todos aqueles que aqui estão, a vida de todos, nós te pedimos, meu Pai, que os teus santos anjos venham guardar a entrada, a saída, o deitar, o levantar, pela direita, pela esquerda, cada um deles, por frente, por trás. Guarda cada familiar, meu Deus, aonde quer que eles estejam, que a tua bênção esteja em cada lar, em cada casa, e que haja amor, que haja carinho, que haja compreensão, que haja respeito. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos pelo judiciário aqui representado nesta noite, todo o judiciário, nós te pedimos, meu Senhor, pelos três poderes,
pelo executivo, pelo legislativo, que a tua direção, que a tua bênção, que o teu poder esteja sobre esses 3 poderes, para que a população da cidade, do estado, do Brasil inteiro, venha ser respeitado, considerado, venha ter leis que tragam um resultado, uma resposta, sucesso, vitória para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade. Então, ilumina a mente de cada um desses homens, dessas mulheres, que estão à frente desses 3 poderes. É o que nós te pedimos, meu Pai. Nós te pedimos também em favor da Polícia Municipal, da Guarda Municipal que está aqui conosco, em favor de todos aqueles, que os procuradores, advogados, funcionários, todos aqueles que trabalham nesta casa, nós consagramos ao Senhor. Então, a vida deles, meu Deus, lembra de cada um deles. Nós entregamos esta prece, esta oração, e a vida de cada um deles, cada lar, cada família, nas tuas mãos, determinando que aquilo que estava dando errado vai dar certo, que a porta que estava fechada vai abrir, e que tua bênção e poder vai estar em cada casa, lar e família aqui representado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê e concorda, diga amém, e graças a Deus. Amém. Por favor, pode sentar. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Esta é a 10ª sessão solene da 19ª legislatura e se destina à entrega de medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao doutor José Welton Nogueira. Defende? É isso mesmo? Perdão. Hã? Defentele. Obrigado pela ajuda. Júnior, nos termos do Decreto Legislativo 103, de 13 de novembro de 2024. Aberta a sessão, convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro pela Banda da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, sob a regência do subinspetor Renato Inácio.
A Câmara Municipal de São Paulo agradece a belíssima apresentação da Banda da Guarda Civil Metropolitana sob a regência do maestro subinspetor Renato Inácio. Muito obrigado. E gostaríamos de destacar e agradecer também a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram na recepção deste cerimonial. O desembargador Sérgio Antônio Ribas, muito obrigado pela presença. Também o desembargador José Roberto de Souza Meireles. Agradecemos a presença do desembargador Fred Lourenço Ruiz Costa, do Dr. Célio de Almeida Melo, juiz em São Miguel Paulista. Também agradecemos a presença do senhor Renan Bastianon, que é assessor do deputado André do Prado e o representa, ou presidente da Assembleia Legislativa, nesse ato. Agradecemos a presença dos advogados, a senhora Luciane Pinheiro Pedro, o doutor Antônio Fernando Pinheiro Pedro, a doutora Maria Olívia Damo, a doutora Maria Aparecida Rocha Miranda, o doutor Alexandre Malab Barbosa do Nascimento. Agradecemos a presença do oficial da Marinha, senhor Célio Augusto Pinheiro Ferreira Alves. Agradecemos a presença de representantes da 104ª subseção da OAB Itaquera, doutor Ezequias Francisco de Assis, do pároco e cura da Catedral de Santânia de Mogi das Cruzes, Monsenhor Dorival Aparecido de Moraes. Muito obrigado pela presença. Do vereador de Santos, senhor Fábio Duarte. Também, claro, dos familiares, a esposa do vereador Sansão Pereira, presidente desse ato, a senhora Helena Pereira, os filhos do homenageado que aqui se encontram, Lívia Martins e Pedro Miguel Martins, muito obrigado pela presença. Também seu genro, Murilo Vitor. E agradecemos também a presença do senhor Alessandro Osório, representando a Associação Comercial de São Paulo. Faremos agora uma breve apresentação do homenageado dessa noite. Nascido em São Paulo, capital, dia 31 de agosto de 1958, José Helton Nogueira Diffenzeller Jr. formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, com mestrado pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Ingressou na magistratura em 1986 e atuou nas comarcas de Ribeirão Preto, Eldorado Paulista, Adamantina, Mogi das Cruzes e São Paulo. Foi nomeado desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 23 de fevereiro de 2011, onde integrou comissões nas áreas de Orçamento, Finanças, Estratégia e Informática. Atualmente é membro da 5ª Câmara de Direito Público e da 1ª Câmara Reservada de Meio Ambiente do Egrégio Tribunal. A presente homenagem, ora outorgada pela Câmara Municipal de São Paulo, por iniciativa do vereador Sansão Pereira, registra o reconhecimento institucional do Legislativo paulistano pelos serviços prestados ao Judiciário e à sociedade ao longo de tantos anos de incansável dedicação. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. E gostaríamos de convidar para a sua saudação o nosso Procurador-Geral Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, Dr. Paulo Augusto Bacarin. Muito boa noite, vereador Sansão Pereira, proponente dessa homenagem, o desembargador José Helton, doutora Jane, Keila Martins, que é a esposa do Dr. Helton, desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, a quem nós já tivemos a honra de receber aqui nessa Câmara outras vezes, em outras solenidades também, portanto posso dizer que é um amigo da casa. Excelentíssimo senhor secretário Rodrigo Ayushi, secretário municipal de Verde e Meio Ambiente. Senhoras e senhores, hoje é uma noite festiva e é uma honra muito grande para nós aqui na Câmara Municipal receber os senhores, mas especialmente quando o homenageado é membro do Poder Judiciário paulista, né? Porque a gente convive, talvez vocês não saibam, mas a gente convive aí com os desembargadores semanalmente, porque a Câmara de São Paulo, com o maior parlamento municipal do país, é o quarto parlamento. Nós temos o mesmo tamanho da Câmara, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Então a gente perde para a Assembleia de
São Paulo, Minas, Rio, e a quarta é o Rio Grande do Sul. Então, a gente está... O Parlamento Municipal de São Paulo é muito grande, né? E a gente tem muita demanda. A gente demanda muito o Poder Judiciário. Ou melhor, somos demandados também. Mas, doutor José Elton, eu queria, em nome do presidente Ricardo Teixeira, em nome de todos os funcionários da Câmara, cumprimentá-lo, lembrando que as homenagens da Câmara, as honrarias, no caso, nosso homenageado de hoje, e como ele é paulistano, né, ele só pode receber a medalha de gratidão, porque a outra honraria para quem não é paulistano seria o diploma, o título de cidadão paulistano. Então, eu fico contente que o senhor vê essa sua biografia, que o senhor é um paulistano e formado também pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Eu vejo aqui também uma amiga minha, muito, muito dileta, que estudou comigo. E, enfim, nós estamos aqui nessa noite, numa noite entre amigos. Gostaria, então, de relembrar apenas que essas honrarias, elas são muito limitadas. Então, quando uma pessoa vem aqui na Câmara Municipal receber, elas não são ilimitadas, elas não são, em cada legislatura, elas são limitadas numericamente. Então, quando alguém vem aqui receber, para dizer a palavra correta, né, vereador, quando você é escolhido, quando um vereador te escolhe, já é, para o mandato dele, um grande evento, porque ele tem uma limitação muito grande para para personalidades que ele pode homenagear. Então, quando você é escolhido, já é uma primeira homenagem, né? E depois tem a própria homenagem em si, que é uma noite festiva que reúne amigos, né? Eu fico muito, muito contente de estar aqui. Eu gostaria de saudar o Dr. Elton, em nome da Câmara, em nome do presidente, e lhe dar, enfim, as boas-vindas nessa noite festiva. Muito, muito obrigado a todos. Gostaríamos também de registrar e agradecer a presença do senhor Caio Pinheiro, ele que é assessor parlamentar na Câmara de Santos, do Dr. José Milton do Nascimento Neto, que veio representando o vereador Gideon Santos do Nascimento, de Embu das Artes, e também o chefe de gabinete da cidade de Miracatu, de São Paulo, o senhor Renato Bolsonaro. Muito obrigado pela presença. E gostaríamos de convidar para fazer o uso da palavra o secretário municipal do Verde e Meio Ambiente, o senhor Rodrigo Achiuchi. Senhoras e senhores, boa noite. Primeiro, que Deus abençoe a todos. Muito feliz da gente estar aqui na Casa de Leis da nossa querida cidade de São Paulo. Quero primeiro cumprimentar o Bispo Sansão Pereira, nosso vereador, que preside essa sessão. Em nome dele, cumprimentar todos os vereadores da casa, deixar um abraço também à dona Helena, sua esposa, cumprimentar aqui o doutor Ricardo Sintra, que representa hoje o nosso Tribunal de Justiça, na figura do doutor Fernando, também José Welton, que está aqui, o nosso homenageado, grande amigo, junto com a esposa, dona Jane, que eu tive o prazer de conhecer na minha carreira também como prefeito da cidade de Suzano, hoje merecidamente agraciado. Em nome da dona Jane, cumprimentar todas as mulheres aqui presentes. Cumprimentar também o doutor Paulo Augusto, nosso procurador da Câmara Municipal aqui de São Paulo. Também cumprimentar o meu amigo Renan Bastianon, que está aqui, representando o presidente da Alesp, nosso querido deputado André do Prado. Cumprimentar o meu amigo Alessandro Osório, em nome dele cumprimentar todas as associações aqui presentes, Osório, que é da nossa associação comercial. Cumprimentar o meu grande amigo que eu vi ali, Monsenhor Dorival. Prazer em vê-lo novamente, sempre atuante na nossa região. Também queria cumprimentar a família do nosso homenageado, o Pedro Miguel, a Lívia Martins e o Murilo, e cumprimentar todos aqui presentes, também na figura do Renato Bolsonaro, que está aqui, uma pronta recuperação ao nosso presidente, ao seu irmão, com certeza que Deus está abençoando e tudo vai dar certo. E cumprimentar de forma especial todos os senhores advogados, amigos, amigas do nosso homenageado. Tenho aqui a missão de representar o nosso prefeito, Ricardo Nunes,
nesse dia tão festivo, onde o nosso querido amigo, Dr. José Welton, recebe a medalha José de Anchieta. E toda medalha, doutor, ela tem uma história por trás. Hoje o senhor recebe uma das maiores condecorações que a Câmara Municipal de São Paulo pode prestar a uma pessoa que é nascida na cidade e prestou grandes serviços à sociedade paulistana. E eu posso abrir um parênteses aqui, até porque eu fui prefeito de Suzano por 8 anos, e a carreira do senhor é brilhante. A carreira do senhor é brilhante, eu queria agradecer tudo que o senhor ajudou Mogi das Cruzes, onde o senhor reside, com a esposa, tudo que o senhor ajudou a cidade de Suzano, o Alto Tietê e a nossa querida cidade de São Paulo. Até tem uma particularidade, uma vez eu conheci o doutor José Welton, até estava falando com a esposa, com a dona Jane, conheci na casa deles, num momento de recuperação, mas que pelo prestígio, pela história, todos os prefeitos da região estavam presentes para poder fazer uma visita de cortesia. E é tão bom, vereador Sansão, quando a gente tem a assertividade de poder agraciar uma pessoa que realmente merece, que tem a história, que tem a caminhada, que tem o serviço prestado à Associação Paulistana, como é o caso do Dr. José Welton. Então, vereador, em nome do prefeito, em nome do nosso executivo municipal, em nome da cidade de São Paulo, parabéns, vereador, pela assertividade, pelo dia de hoje, que eu tenho certeza que vai ficar guardado principalmente na mente, no coração, na alma, de todos aqueles que têm amizade, têm um respeito, têm um carinho e que de alguma forma foram agraciados pelas decisões assertivas, pelo trabalho, pelos domingos não dormidos, pelo dia e noite que o nosso desembargador trabalhou em prol da sociedade paulistana, do Estado de São Paulo e do nosso país. A você, desembargador, parabéns, que Deus continue abençoando o senhor, a dona Jane e toda a família, que o senhor continue com essa disposição para poder ajudar a cidade de São Paulo e parabéns pela grande medalha, pela grande honraria. No dia de hoje, mais uma vez, nossos parabéns, parabéns do prefeito Ricardo Nunes, que está em missão na Ásia e deixou esse abraço para o senhor. Merecidamente, viva José Welton, viva o desembargador, viva São Paulo, viva a medalha José Anchieta. Parabéns. E gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra, representando o desembargador Fernando Antônio Torres de Garcia, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho. Boa noite a todos, a todas. Cumprimento o vereador Sansão Pereira, presidente dessa sessão e proponente da homenagem, desembargador José Elton de Fenthaler, meu grande amigo, doutora Jane de Fenthaler, grande amiga também, esposa do doutor José Elton, doutor Paulo Augusto Bacarim, que é o procurador-geral da Câmara, doutor Rodrigo Aciuchi, secretário do Verde e do Meio Ambiente. Eu compareço aqui em duas posições simultâneas ou paralelas, uma representando o desembargador Fernando Torres Garcia, que preside o tribunal, e não pôde comparecer por compromissos que teve durante o dia todo fora de São Paulo. O tribunal é sempre um organismo próximo à Câmara Municipal, próximo à população, próximo aos anseios de todos, e o que o tribunal tenta é sempre atender da maneira possível, dentro do que a lei permite, dentro do que está nas nossas mãos, a essas grandes quantidades de demandas e conflitos e trazer um pouco de paz à população. E eu compareço na segunda posição que eu mencionei, como amigo do desembargador José Elton. Conheci há vários anos, desde que ele chegou ao tribunal, e há 12, 15, quase 20 anos trabalhamos juntos na Câmara Ambiental. Aprendemos, então, ao lado desse conhecimento usual, pessoas que trabalham no mesmo local, aprendi a admirar e crescer a amizade pelo desembargador José Elton, vendo a maneira como ele trabalha, vendo a dedicação que ele sempre teve, tanto à jurisdição normal, na Quinta Câmara, como na jurisdição ambiental, que é uma matéria complexa, uma matéria muito trabalhosa e que responde por uma grande parte das preocupações da sociedade de antes, de hoje,
infelizmente responderá por preocupações maiores no futuro próximo. O desembargador José Elton é um representante digno, de muita sabedoria, de enorme bom senso em todas as atividades que ele praticou. E eu, então, me sinto honrado por poder chamá-lo de amigo e digo a todos que cada vez que um colega nosso é homenageado, nós nos sentimos todos homenageados. Então, essa medalha que a Câmara outorga ao desembargador José Elton é como se outorgasse para cada um de nós, nossos colegas desembargadores aqui presentes, a eu pessoalmente. Então, eu trago a homenagem, um agradecimento do Tribunal de São Paulo a essa belíssima sessão, essa belíssima demonstração de carinho que a cidade faz com alguém que merece, como José Elton de Fenthaler. Muito obrigado aos senhores. E anunciamos as palavras do presidente dessa sessão solene, vereador Sansão Pereira. Graças a Deus. Bom, Deus abençoe e ilumine a todos. Quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, o desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, que muito bem representa o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, desembargador Fernando Antônio Torres de Garcia. Obrigado pela sua presença. Também quero agradecer aqui ao secretário do Verde e Meio Ambiente, Rodrigo Achiuchi, é esse mesmo o nome? Representando também o nosso prefeito Ricardo Nunes. Muito obrigado. O nosso homenageado desta noite, desembargador José Elton Nogueira Júnior, vou pular o outro nome aqui. Obrigado, honra tê-lo aqui conosco, né? Alegria, prazer, satisfação em a Câmara e a cidade de São Paulo poder reconhecer o seu trabalho. Do muito que o senhor tem feito em favor da cidade. Também quero aqui cumprimentar a senhora, sua esposa, a doutora Jane, Keila Martins, de Fenthaler, é isso? Acertei? Também cumprimento os seus filhos, o Pedro Miguel, cadê o Pedro Miguel? Ali, o Pedro Miguel, a Lívia, obrigado, e seu genro Danilo. Bom, doutor Paulo Augusto Bacarim, muito obrigado, aqui o Procurador-Geral Legislativo aqui da Câmara Municipal da cidade de São Paulo, representando também todos os procuradores aqui da Câmara. E também quero agradecer aqui o nosso chefe de cerimonial aqui da Câmara. Obrigado, Jonas. Obrigado. Quero até quebrar mais uma vez o protocolo. Salva de palmas para o nosso amigo Jonas aqui. Obrigado, Jonas. E, claro, mestre de cerimônias e a todos aqueles que compõem, né? Ninguém faz nada sozinho, todos aqueles que compõem aí essa cerimônia de hoje. Obrigado, tá? E meus cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes, aos desembargadores, aos procuradores, aos juristas, aos advogados, aos servidores, aos convidados e amigos que estão presentes nessa noite tão especial para o nosso homenageado e para todos aqueles que aqui se encontram. Então, é com grande alegria e profundo respeito que presido esta sessão solene hoje, proposta pelo nosso mandato e aprovada, repito, mais uma vez, aprovada por unanimidade por todos os vereadores aqui dessa casa, para homenagear o desembargador José Elton, um dos grandes nomes do nosso judiciário. E, claro, com ele, como, aproveitando palavras do desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, com ele, a todos os demais desembargadores, a todos aqueles que fazem parte do judiciário. É um reconhecimento, né, do trabalho que está sendo realizado. Bom, a medalha Anchieta
e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo representam um justo merecimento por seu trabalho. Mais uma vez, obrigado em nome da cidade de São Paulo, obrigado em nome da Câmara Municipal desta cidade. A medalha Anchieta é uma das maiores honrarias do nosso legislativo e simboliza o respeito e a admiração da cidade por aqueles que promovem o bem público com excelência e compromisso. O Dr. José Elton é, sem dúvida, um dos mais relevantes estudiosos e pensadores do judiciário brasileiro. Já escreveu diversas publicações, já conduziu debates, e, inclusive, recebeu honrarias, medalhas e premiações por reconhecimento às suas contribuições ao nosso judiciário. Sua atuação na 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem se destacado pelo equilíbrio e profundidade jurídica e por sua postura ética. Também é importante ressaltar sua atuação na 1ª Câmara reservada ao meio ambiente do TJ São Paulo, onde enfrenta questões ambientais com sensibilidade e visão de futuro, sempre buscando conciliar desenvolvimento e sustentabilidade, pensando nas próximas gerações. A entrega dessa honraria é o reconhecimento por sua caminhada de integridade, dedicação e compromisso com os valores que sustentam a justiça. Então, receba, então, o nosso respeito, desembargador José Elton. Receba também a nossa admiração, o nosso sincero reconhecimento, repito, da cidade de São Paulo, por tudo que o senhor representa e realiza em favor do povo paulista. Muito obrigado. Eu quero, inclusive, aproveitar e pedir desculpa, pedir perdão. Quero cumprimentar também o senhor Renato Bolsonaro, obrigado pela sua presença, chefe de gabinete da cidade de Miracatu, não é isso, São Paulo? Obrigado. Obrigado, senhores. Senhoras e senhores, chega o grande momento da noite. Solicitamos ao vereador, presidente e proponente dessa homenagem, acompanhado do homenageado e das demais autoridades que compõem a mesa solene, que se posicionem à frente e ao centro da mesa, por gentileza. Senhoras e senhores, neste momento, o vereador Sansão Pereira faz a entrega do diploma de gratidão da cidade de São Paulo e também da medalha Anchieta. Recebe homenagem o desembargador José Elton Nogueira Diefenteller Jr. Convidamos os familiares presentes a comporem o dispositivo para a foto oficial.
Podem todos retornar aos seus lugares, por favor. E anunciamos as palavras, o pronunciamento do grande homenageado da noite, o desembargador José Elton Nogueira Diefenzeller Júnior. Seria bom, senhoras e senhores, boas noites. Peço vênia para seguir a linha de cumprimentos. Foram expressados aqui pelo desembargador Torres de Carvalho. Quero cumprimentá-los todos, os que estão aqui presentes. Agrego ao grupo de autoridades presentes o nosso querido Procurador de Justiça, Ângelo Patrício Stachini, que está lá no fundo. Por favor, doutor Ângelo, apresente-se, que é um amigo desde 1974, quando estudamos juntos no antigo segundo grau e fizemos juntos a mesma faculdade de Direito. Senhor vereador, presidente da sessão, Sansão Pereira. Senhoras e senhores vereadores, desembargadores aqui presentes, juízes de direito, amigos, monsenhor, que alegria vê-lo aqui, que alegria vê-lo aqui. Ao Zeca, ao Silas, aos nossos amigos, ao vereador Juliano de Mogi das Cruzes, ao Cecim, aos meus valentes e valorosos servidores, funcionários do meu gabinete, que estão todos aqui presentes, minha gratidão por estarem aqui, ao capitão Bolsonaro, que saiu de Miracatu para esta cerimônia, né? A todos que estão aqui presentes, o meu agradecimento, vivo agradecimento a vocês. Senhoras e senhores, a cerimônia de hoje me compele, obrigatoriamente, a fazer alguns registros sobre o patrono que intitula a presente comenda, que tive a honra de receber. Trata-se de José de Anchieta, o nosso assim chamado Abaré, que em Tupi-Guarani significa amigo, nascido em Tenerife, hoje Canárias, lá no ano de 1533. Sobre ele, diremos que, ainda jovem, ingressou e estudou na Universidade de Coimbra, e dela saiu para incorporar-se na Companhia de Jesus aos seus 17 anos de idade. Uma criança, 17 anos de idade. Recebida a missão de vir para as novas terras americanas, dirigiu-se ao Brasil com o terceiro grupo dos irmãos jesuítas. A missão deles, é claro, a de Anchieta, era a de evangelizar os povos das terras recentemente descobertas. Corria o ano de 1553, e o Brasil estava sob o governo de Dom Duarte da Costa, que na Bahia os recebera em 13 de junho daquele ano, depois de pouco mais de um mês de viagem oceânica. Imaginemos um mês de viagem oceânica em caravelas, mar aberto. O que seria? Que aventura seria? Que mistérios a gente pode tentar imaginar, desvendar. O imaginário renascentista sobre o Brasil, naquela época, evocava as visões mais correntes a respeito das Américas, as quais corriam soltas na Europa e eram divulgadas por marinheiros e aventureiros que bordejaram as nossas costas. Os seus quadros não poderiam ser mais estranhos. Este imaginário ia desde narrativas fantásticas sobre a magnitude exuberante da vida selvagem das florestas, até os relatos sobre as imensas massas de água. Tomavam-se em conta as perspectivas feitas pelo espanhol Pinzón sobre a grandeza das terras e dos cursos d'água.
que iam desde a foz do Amazonas até a bacia do Rio da Prata. A navegação, então, era difícil e perigosa, especialmente a navegação fluvial, pois as embarcações tinham dificuldades de evolução e deslocamentos nas correntes fluviais. Em meio a tudo isso, falava-se sobre a rudeza das gentes que habitavam o Brasil. E nesse ambiente estava o nosso José de Anchieta. Havia uma multidão aqui de etnias e de tribos. As maiores tribos, os tupis, os guaranis, os tapuias e os tamoios. Elas guerreavam entre si e, em períodos de paz, faziam trocas de quando em quando ou conjuravam-se uns contra os outros em desfavor dos portugueses. Apresentou-se naquele tempo uma série de interesses de outras nações em relação ao Brasil. Franceses ligavam-se a tribos inimigas dos portugueses para que eles fossem guerrear contra os lusitanos. Elas fossem guerrear contra os lusitanos. Foi com este cenário que os missionários vivenciaram experiências de fatos concretos. Os habitantes da terra praticavam largamente a antropofagia, que, diga-se, não era apenas um hábito ou um modo de simbolizar vitórias conquistadas nas guerras travadas entre diversas tribos. Antes materializavam atos de soberania sobre os vencidos, pois criam eles que, ao comerem as carnes dos derrotados, assimilariam não somente a vitória sobre os inimigos, mas, além disso, extrairiam de suas mesmas carnes as virtudes que as vítimas poderiam ter. Tratava-se de uma realidade vívida que Anchieta conheceu e enfrentou. O nosso Abaré, que em Tupi-Guarani significa amigo, alcançou os campos de Piratininga. Neles ergueu uma tapera. E em sua figura não se distinguia mais nada do que um estudante quase medieval. Em sua figura, não se distinguia mais nada do estudante quase medieval de Coimbra. José era só pobreza, era só modéstia. Assim, a constância do proto-fundador da Vila de São Paulo foi, aos poucos, cinzelando o modelo de cidade, uma aldeia sem ostentação e notadamente simples, características que a marcaram por largos anos. Portanto, estas, digamos assim, qualidades forjaram o nascedouro da Pauliceia, cujo espírito fundacional produziu frutos coletáveis ao longo da nossa história. A escola tornou-se o meio de catequização dos meninos indígenas. O ensino metódico da língua portuguesa, o aprendizado do tupi, as noções cristãs de vida foram paulatinamente tomando corpo. As feições primitivas da aldeia de São Paulo tinham muito a ver com a cidadela da educação. Fomos por muito tempo habitantes de uma vila considerada um tanto sem graça, acanhada e desprovida de encantos. Mas voltemos ao nosso Anchieta e ao Colégio de São Paulo, o real marco fundacional da cidade, para demonstrar a origem da simplicidade de nossa cidade, de São Paulo. Assim, nosso patrono descreve as instalações de nossa primeira escola. Essas são palavras de Anchieta. De janeiro até o presente, não mais do que 20 de nós, os catequistas, vivíamos juntos. Vivemos em uma pobre casinha, construída de barro e madeira, coberta de palha, com 14 passos de comprimento e 10 de largura. Há uma escola, uma sala de recreação, um dormitório e mais uma sala, assim como uma cozinha, uma despensa, tudo junto. E ainda assim não somos movidos por desejos de habitações espaçosas que alguns dos nossos irmãos visam, pois nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado em um lugar muito mais estreito quando quis nascer em uma manjedoura, entre dois animais, e depois, mais tarde, num lugar muito mais apertado quando se entregou por nós na cruz. Essas são as palavras de Anchieta sobre a nossa primeira escola. O ardor missionário de Anchieta para cristianizar os povos do Brasil plasmou as características antropológicas do povo paulista. O espírito desbravador, o pioneirismo, o destemor evidente, o trabalho e a ânsia do servir são alguns legados que o patrono desta nobre casa legislativa trouxe consigo. Em suma, não é possível conceber uma ideia de e sobre São Paulo sem que a ligamos à personalidade fulgurante de Anchieta. As grandes caminhadas de léguas e léguas que ele fez pelo interior do Brasil e ao longo do nosso litoral são como que um prelúdio de uma grande melodia
cuja audição se iniciou em 1533 e que hoje mesmo permanece soando sem cessar. Por exemplo, o nosso o herói tipo do Brasil, hoje muito combatido, mas aceitemo-lo como herói, como tal. Falo do Bandeirante. O Bandeirante não teria existido sem a precedência de um Anchieta. Mas o tempo passou e a aldeia deixou de reduzir-se à tapera da escolinha de José de Anchieta, galgando o status de vila na época dos 700. E no primeiro quarto do século XIX, São Paulo foi convocada sob a voz do grito da independência. Veio-nos, entretanto, um presente do Império, um grande presente para a cidade. Por lei imperial, de 11 de agosto de 1827, Sua Alteza Real Dom Pedro I criou a Faculdade de Direito de São Paulo, a qual, por sinal, dentro de 2 anos, completará 200 de existência. Peço atenção, como paulistano que sou, para um projeto que prevê a ligação, hoje, entre a Escola de Comércio, também pertencente à USP, com a própria Faculdade de Direito, de sorte a conseguir uma ampliação dos espaços do tradicional Largo de São Francisco. Senhores vereadores dessa colenda e nobre casa, esse projeto é de suma importância para a cidade de São Paulo. Aliás, a São Francisco possui um dos maiores acervos de livros do Brasil e de livros raros, sendo considerada como depositária de uma das mais valiosas bibliotecas jurídicas do mundo. A nossa cidade, nos anos final do século XIX, começo dos anos do século XX, se industrializa sob a força da riqueza gerada pelo café. Toma outras feições, assumirá contornos de metrópole, impõe seu ritmo ao país, e até aos nossos dias assim é. Eis um resumo muito pobre das origens fantásticas da cidade de São Paulo. Hoje nós todos aqui podemos ter noção das dimensões extraordinárias que nossa urbe ostenta. Senhores vereadores, a medalha que tenho a honra de receber simboliza tudo o que a cidade de São Paulo tem de grandeza e de grandeza extraordinária. O amor ao trabalho, aos estudos, a diversidade étnica, povos e línguas diferentes e tantas coisas mais. Esses elementos todos coabitam no Planalto de Ibiratininga, sem dissonâncias. E lanço aqui, entre nós, uma ideia, pretensiosa, eu sei, a de que, além da língua portuguesa aqui falada, e do antigo Guarani, que já foi falado, existe uma outra língua entre nós que é viva. E perdoem-me o neologismo, eu a chamarei de paulistanês. Língua que não se constituirá tanto mediante uma estrutura de linguística convencional, com verbos, fonemas próprios. Será antes um modo de expressar a nossa pertença a esta terra. Como identificaremos a São Paulo os traços dessa linguagem? E se somos filhos da diversidade e se testemunhamos tantas coisas, como e onde está o nosso lugar comum? Os valores morais encarnados no seio da paulistanidade são testemunhados pelo mundo inteiro quando, por exemplo, milhões de pessoas saem às ruas para defender a democracia. Lutamos, os paulistanos, pela anistia em 1946 e 1979. Não aceitamos as ditaduras ou os regimes autoritários. Defendemos os direitos em 1917, ano em que as mulheres foram decisivas na primeira greve geral por melhores condições de trabalho. Abrigamos-nos no bombardeio do ano de 1924. Bombardearam a nossa São Paulo. As tropas federais bombardearam São Paulo. Lutamos na Guerra Constitucionalista de 1932. Reivindicamos a redemocratização do Brasil em 1946. Fomos às ruas no ano de 1964 e 2014. E ainda, recentemente, isso está a acontecer. Segue-se que atualmente continuamos a combater o bom combate. O trabalho, o estudo, a resiliência, o amor ao saber são os nossos distintivos. Não apenas isso. Veja-se, por exemplo, na literatura paulistana, a de uma Lígia Fagundes Telles, ou a do saudoso Paulo Bonfim, a de um Roberto Pompeu de Toledo, e até mesmo o festejado antropólogo Claude Lévi-Strauss, autor de Saudades de São Paulo. Assim também sucede com o teatro. E aqui chamo o testemunho do Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, com a feliz e fantástica experiência do Teatro Brasileiro de Comédia, concebido por Franco Zampari em 1948, cujos pais, Dr. Antônio Fernando, tiveram a honra de participar. E a música paulistana? A nossa escrita musical compagina um Camargo Guarnieri, um Francisco Mignoni,
e um Isaac Karabichev com os mutantes dos tempos da Rita Lee, ou com Adoniran Barbosa dos Demônios da Garoa, ou com o Traje a Rigor. Ora, tudo isso somado, vamos constatar, diante do resultado, que esses elementos constituem esta expressão de que falo, o paulistanês. A gente de nossa cidade foi moldada na forma de muitas virtudes que não se esvanecem nem mesmo diante da ameaça do crime e da violência. A rudeza do dia não descoroçou as convicções do paulistano. Mantemo-nos perenemente coligados com a herança que recebemos. Pode parecer estranho afirmar isso, porém vejamos o que narram os estrangeiros que nos visitam. É fácil recolher testemunhos deles no YouTube, mas o que eles dizem? Expressam-se falando que há algo de particular no povo de São Paulo e também de muito atraente. A par do amor e do trabalho que nos caracteriza, dizem esses testemunhos que entre nós há em meio ao caos do trânsito, do vai-vem das pessoas e da feérica faina diária, um modo gentil e simpático, dispensado não apenas um tratamento e atenção para com eles, mas que na realidade substancia um modo de expressão de valores vitais. Este será o vitalismo da Pauliceia, que recebe gente de todo o mundo e de todo o Brasil e os faz tornarem-se eles mesmos mais uns entre nós, ou seja, mais um paulistano. Gente do mundo inteiro, ao ficar aqui um pouco de anos, torna-se logo, logo um paulistano. Eu ouvi isso num programa dessas pessoas que moram, era uma alemã, passou a morar aqui em São Paulo e ela se considera paulistana. Não creio que haja algo parecido com isso em outras nações. Tenho orgulho, senhoras e senhores, de ter nascido no Hospital Cruz Azul, no Cambuci, de ter residido ainda pequenino no Jardim da Saúde e de parte de minha adolescência viver no bairro do Paraíso. Quantas memórias! Alguns dos que estão aqui presentes são e foram companheiros de viagem ao longo desses anos, todos no curso desta longa avenida que é a vida. Eu agradeço a oportunidade de revê-los aqui nessa ocasião, sabendo que, como eu, eles também são participantes dessa aventura que é a de ser paulista e paulistano. Senhor vereador, eu torno público que não sou credor de mérito algum. Ao contrário, eu sou devedor de São Paulo. Os senhores vereadores foram excessivamente generosos para comigo, quase ao nível da temeridade. Contudo, amo São Paulo e dói-me as dificuldades que temos, por exemplo, com o manejo dos resíduos industriais e domésticos, com as dificuldades de deposição de materiais poluentes. Aqui eu recolho testemunhos do brilhante magistrado, que para mim é um modelo de magistrado, que foi meu ex-presidente da Câmara de Direito Ambiental, Dr. Ricardo Torres Carvalho, que é um eminente jurista, um dedicado cultor do direito ambiental. Também me dói a situação de poluição das fontes e dos olhos d'água, o deslocamento de famílias que ocupam áreas de proteção ambiental, situação, aliás, que dramatiza ainda mais a falta de moradias e de serviços públicos adequados. O adensamento urbano requer um grande esforço logístico para a disponibilização de meios urbanísticos, como, por exemplo, energia, saneamento, trânsito, meios de transporte, etc. Tudo isso faz parte das minhas inquietações e, certamente, por maioria de razões, das preocupações de todos os parlamentares dessa colenda Câmara de Vereadores. Vou terminando, mas não sem antes agradecer aos membros desta casa, em particular o nobre vereador Sansão Pereira, de quem é a autoria da presente indicação. Senhor presidente, nessa viagem da vida, às vezes difícil, recheada de perdas que experimentamos, com as quais agregamos os achaques do cotidiano, o caminho se tornará mais plano e belo se estivermos juntos de pessoas a quem amamos. Os meus amigos aqui presentes, aos quais saúdo, agradecido por terem vindo, são prova disso. Aos filhos que Deus me confiou, que fazem parte dessa viagem, a minha gratidão. Aliás, eu tenho 6, Maria Luísa, Guilherme, José Gustavo, Marina, Lívia e Pedro Miguel. Mas falo também de minha amada mulher, a doutora Jane Keila Martins de Fintela, a quem confesso um amor que solda todas as ranhuras que possa a vida produzir, e do qual exala um odor perfumado e doce. Dela posso falar assim como o escritor português Manuel Esteves Cardoso evoca quando o assunto é sobre o amor. Diz o escritor: no momento, no olhar, o coração apanha-se para sempre. Ama-se alguém, por muito longe, por muito difícil, por muito desesperadamente.
O coração guarda o que nos escapa das mãos. E durante o dia e durante a vida, quando não está lá quem se ama, não é ela que nos acompanha, é o nosso amor, o amor que se lhe tem. Por graça de Deus, a doutora Jane, minha companheira fiel e amorosa. Muito obrigado mesmo pela honraria. E para o encerramento oficial, ouviremos as palavras do presidente da sessão, vereador Sansão Pereira. Bom, graças a Deus, né? Todos devemos dar graças a Deus. Não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão solene. Boa noite a todos.